Edição deste jornal. 12 horas 3 minutos. Olha, ontem, pela tarde, o governo do estado apresentou o tão esperado plano de flexibilização das atividades econômicas e retomada da vida normal em Sergipe. Essa retomada será feita por fases e ocorrerá por áreas. Alguns serviços já voltam a funcionar esta semana. Vamos acompanhar. Com o novo decreto, ficam autorizados a funcionar a partir desta quinta-feira, dia 18, escritórios de engenharia e arquitetura, concessionárias de veículos, imobiliárias, comércio de móveis e colchões, eletrodomésticos, eletrônicos, elétricos, comunicação, informática, além de equipamentos de áudio e vídeo. Em Aracaju, os estabelecimentos devem funcionar apenas das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Nos demais municípios, em horário normal. O governo anunciou também que essa reabertura irá ocorrer por fases. Veja como será. Na primeira fase, devem ser retomadas atividades como agências de publicidade de viagens, clínicas e consultórios, salões de beleza, treinos de desporto profissional e templos e atividades religiosas com apenas 30% da capacidade. Na segunda fase, devem voltar a funcionar os restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares com até 50% da capacidade. Além de shoppings, também no percentual de 50%. Na terceira fase, deverão retomar as atividades as academias, clubes sociais, praias, parques e praças públicas. Na quarta fase, devem reabrir as atividades nas escolas, eventos de lazer coletivo como jogos em estádio de futebol, teatro, cinema, boates e casas noturnas. Mas a decisão do governo não é unânime. A Central Única dos Trabalhadores contesta esse plano de retomada. Para falar sobre o anúncio feito pelo governo do estado, eu converso agora com o presidente da CUT, o professor Roberto Silva, aqui na Janela da Informação. Boa tarde, professor Roberto Silva. Por que a CUT contesta esse plano de flexibilização do governo? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Nós contestamos porque tem a visão dos trabalhadores. Sergipe é um dos poucos estados do país que o governador se recusou a sentar com o movimento sindical. E o plano de flexibilização é um plano caolho, que tem apenas a visão dos empresários. Uma série de medidas que precisavam ser tomadas em relação à proteção à saúde dos trabalhadores não estão previstas no decreto. Para nós é muito grave a forma como o decreto está sendo editado. Além disso, nós entendemos que este não é o momento, Ricardo, para a flexibilização. Nós, inclusive, defendemos que fosse tomado um outro caminho, que fosse o caminho do lockdown, para tratar os infectados e barrar a curva de infecção, no sentido de proteger a saúde e também o sistema de saúde do Estado, que está praticamente estrangulado. O sistema privado já está todas as UTIs ocupadas e o sistema público caminha para isso. Portanto, o governo está tomando um caminho, na nossa avaliação, vai piorar essa curva de infecção e, ao mesmo tempo, o decreto não prevê medidas de proteção, não prevê, por exemplo, o acompanhamento dos sindicatos dentro das empresas em relação aos equipamentos de proteção individual e coletivo dos trabalhadores, porque esse vírus, enquanto não tivermos uma vacina, um medicamento para enfrentá-lo, ele tem que ser tratado como doença ocupacional e deve ser tratado assim. E o decreto não prevê nenhuma medida de proteção. Por isso, nós estamos repudiando a forma como o decreto está sendo construído e foi anunciado. E esperamos que o governo mude de posição. O movimento sindical tem proposta, sim, para uma política de flexibilização. Agora, nós precisamos ser ouvidos, que, infelizmente, a maioria dos governadores brasileiros ouviram as centrais sindicais, os sindicatos. Infelizmente, Sergipe não fez esse caminho, ouviu apenas o lado dos empresários. Professor Roberto, mas em outros estados já teve início essa retomada da economia, a flexibilização, porque existe uma preocupação com o número de desempregos. Como a CUT avalia isso? Veja, alguns estados já fizeram isso que Sergipe está fazendo. Na nossa avaliação, é um erro.
né? Isso é uma das propostas que nós queríamos discutir com o governador. Infelizmente, ele não quis discutir conosco. Precisa o Estado ter política de renda para os trabalhadores desempregados. Isso é preciso uma parte do recurso público ser destinado a essa finalidade. Antes da flexibilização, é preciso ter uma testagem em massa dos trabalhadores, porque a gente pode ter, nesse processo de flexibilização, Ricardo, trabalhadores infectados estão indo trabalhar e vão infectar outras pessoas. Ou consumidores infectados que estão indo consumir e vão infectar os trabalhadores. Portanto, essa política de flexibilização, da forma que Sergipe está tomando e outros estados estão tomando, na nossa avaliação, é uma política que não é boa para a população, porque o que a gente vai assistir de agora para frente é um aumento ainda maior de infecção e de mortes, infelizmente, da população sergipana e brasileira. Mas, na visão do senhor e da CUT, o que foi feito pelo governo nesses últimos 3 meses de isolamento social? Veja, o governo não fez nada, o governo do Estado, a não ser fazer o isolamento e manter a questão das atividades essenciais funcionando, não fez nada no sentido de assegurar renda à população. O auxílio emergencial do governo federal, que muitos trabalhadores não receberam, o governo precisava ter um complemento desse auxílio, junto com o governo municipal, para manter o trabalhador em casa. Por isso que nós defendemos, Ricardo, que era necessário ter um lockdown, mas um lockdown com renda, com uma proposta de renda aos trabalhadores, para que as pessoas ficassem em casa, fossem obrigadas a ficar em casa, mas tivessem as condições de sustentar minimamente suas famílias. Isso não aconteceu. Apenas se teve uma política de isolamento social, de distanciamento, mas sem uma contrapartida por parte do Estado para que aqueles trabalhadores desempregados, informais, que precisam ter a renda para sustentar suas famílias, não houve essa contrapartida por parte do Estado. E nós entendemos e defendemos e acreditamos que o Estado tem que chegar como outros países assim fizeram. Vários países fizeram essa política de manter a população em casa, mas assegurando o salário, pelo menos o salário mínimo, porque é isso que garante o sustento mínimo da família. Para a gente encerrar nossa entrevista, professor Roberto, a CUT e as outras centrais sindicais teria um plano alternativo para entregar ao governo do Estado, que não fosse somente, o senhor falou assim, lockdown, mas seria um plano de retomada por etapas, alguma forma? Temos sim, nós temos proposta, o movimento sindical tem proposta. Agora, nós precisamos apresentar, nós acreditamos, desde o mês de abril nós estamos pedindo audiência ao governador, infelizmente a gente não foi recebido. Nós temos proposta sim, porque um processo de flexibilização como esse tem que ser pensado com testagem em massa da população e, ao mesmo tempo, ter uma política que assegure a proteção à saúde dos trabalhadores, dos consumidores, dos contribuintes, no caso das repartições públicas, para que a população seja protegida e a gente impeça essa curva de infecção e de morte que, infelizmente, o Estado está entrando. Professor, muito obrigado por sua participação e por sua entrevista ao vivo aqui pela TV Atalaia. Boa tarde. Boa tarde. 12 horas, 12 minutos.